tema da agricultura urbana é um tema muito importante. Nós não temos o zoneamento rural em Curitiba mais. No entanto, cada vez mais é uma discussão que é uma tendência mundial, a discussão da produção de alimentos nos meios urbanos, tanto na questão no que refere às questões de soberania alimentar, de educação alimentar, de preservação ambiental e tantos outros aspectos relevantes e importantes para a vida em sociedade. Dizer também que é uma alegria muito grande a gente ter essa tribuna livre com o Cláudio Oliver, que é um amigo de longa data, uma pessoa que tem um trabalho social aqui em Curitiba de décadas, muito importante, é o coordenador da Casa da Videira, uma entidade que há tempos discute a questão dos resíduos, a questão do convívio na cidade, o convívio urbano. O Cláudio vai explicar um pouco mais sobre isso. E também explicar, senhores e senhoras, que há cerca de 2 semanas a Comissão de Meio Ambiente apresentou um projeto de agricultura urbana, que será, obviamente, tema também da discussão aqui pelo Cláudio. E esse projeto em questão, ele é fruto de um amplo debate com a sociedade e com o Poder Executivo na figura do secretário Luiz Guzzi, da Secretaria Municipal de Abastecimento. Uma pessoa muito competente, que se mostrou um gestor extremamente qualificado e equilibrado para o debate. Todo o teor do projeto ele foi discutido com os técnicos da Secretaria de Abastecimento, foi discutido em audiência pública, ou melhor dizendo, uma reunião extraordinária da Comissão de Meio Ambiente aqui da nossa casa. Agradecer a presidente da comissão, vereadora Fabiane Rosa, que deu todo o apoio para a realização dessa discussão. Tivemos também, além dessa reunião pública, com uma audiência pública na prática, mais outras 2 discussões aqui na Câmara com a sociedade civil para discussão item por item, vírgula por vírgula, do teor, do texto do projeto. Então, o projeto ele foi apresentado passando pelo crivo da sociedade, do Poder Executivo. Queria ressaltar isso também para o vereador, líder do prefeito, o vereador Pierre Petruzzello, e para a base do prefeito também, vereador Rogério. Porque o intuito é que esse projeto ele não bata na trave pelo jogo político, que haja um entendimento de todos os vereadores e vereadoras da importância desse projeto para a cidade de Curitiba. Então, sem mais, faço aqui a minha saudação, agradeço o presidente Serginho do Posto mais uma vez pelo espaço da tribuna e passo a palavra então ao Cláudio Oliver. Obrigado. Eu que agradeço. De imediato nós convidamos o senhor Cláudio Oliver, que discorrerá sobre agricultura urbana, a convite do vereador Goura e cedido o tempo do vereador Tico Kuzma. O senhor terá 12 minutos. 12 minutos, senhor Oliver. Desculpe, devido ao nosso tempo. Okay. Fique à vontade. Primeiro eu queria saudar o presidente, as vereadoras e vereadores e agradecer a oportunidade gerada pela Comissão de Meio Ambiente e pelo vereador Goura da gente poder trazer aos senhores e às senhoras um pouco da nossa impressão. E com certeza eu queria deixar aqui a possibilidade de deixar uma marca de agradecimento e de elogio acima de tudo. Não tem nada para comer. Essa é uma frase que a gente ouve quase que diariamente. E dependendo de quem a ouça e dependendo de que situação a ouça, não tem nada para comer tem significados muito diferentes. Na maioria das nossas casas, isso quer dizer que os nossos filhos abriram o armário, abriram a geladeira e não tem o que eles querem. Ou que a gente não tem nada pronto. E a solução para não tem nada para comer é ir ao supermercado, pedir uma pizza ou sair para comer fora. Não tem nada para comer na perspectiva de quem chega em casa e não tem sequer uma despensa para abrir, ou uma geladeira para abrir, ou está passando fome,
tem uma compreensão completamente diferente. E não tem nada para comer, quando ouvido pelas nossas avós, tinha uma compreensão completamente diferente. A nossa avó saía, ia até o fundo do quintal, pegava 2 ou 3 ovos, colhia alguma coisa, e eu acredito pela idade que temos compartilhada, alguns de nós, a gente lembra perfeitamente bem disso. Pegava alguns ovos, pegava algumas frutas, pegava alguma coisa e falava para você: como assim não tem nada para comer? Senta e come. Falava a vovó, no caso mamãe, no caso assim quem fosse. Há algumas semanas atrás eu tive o privilégio de estar junto e tenho acompanhado esse processo da Lei de Agricultura Urbana, que tem uma série de características que eu gostaria de discutir com os senhores e com as senhoras. E me foi dada a oportunidade, que é, como a de hoje, a melhor de todas, ser o último a falar. Quem é o último a falar poupa a possibilidade de falar muita besteira, porque a gente se segura e vai direto. E quando eu vi a discussão da lei sendo feita, eu parti de um princípio que uso na minha própria vida, de que quando a gente vai discutir diferenças ou pontos de vista diferentes um do outro, a gente precisa encontrar um campo comum. Como aqui agora há pouco, quando os senhores discutiam, e o campo comum acabava sendo o amor a um Deus, que aí traz a gente para a discussão. E eu penso na nossa cidade de Curitiba, qual seria o campo comum da nossa cidade nesse momento que poderia fazer com que executivo, legislativo, comunidade, sociedade organizada encontrasse um lugar para o diálogo? E esse projeto de lei, nesse momento, quando os senhores colocam, e eu vou chamar a atenção para isso, ele chama a atenção para essa possibilidade de diálogo. O campo comum que eu enxergo é a saudade. A gente tem saudade de uma determinada Curitiba, da infância de alguns dos senhores, ou de quando eu vim para cá. Eu não sou nascido aqui, mas a maior parte da minha vida acabei nascendo aqui, vivendo aqui. E como Caetano, cheguei sem entender, e porque o Narciso acha sempre feio aquilo que não é espelho de si próprio. E aprendi a olhar para Curitiba e amá-la. E há muitos anos, há mais de 15 anos, eu sou agricultor urbano. Quando me perguntam o que é que eu faço da vida, a lista de formação, eu normalmente falo carbono, hidrogênio, oxigênio, água, um bocado de coisa que me forma. E outras coisinhas mais, mas o que mais me define é o fato de ser um agricultor urbano, de lidar com isso. E essa foi a minha expressão, como eu não acredito que amor seja um sentimento, amor é uma ação prática que se toma em relação a alguém. Essa foi a minha expressão de dizer para essa amada Curitiba: eu te amo, eu te quero bem. Foi olhar para terras decapitadas, para solos sem sentido, para plantas desordenadas e jardinar um pouquinho, nem que fosse meio metro quadrado, nem que fosse um pedacinho de nada. Como quando a gente ama alguém e fala: toma aqui um pouquinho do meu amor, na forma de uma coisinha simples. Pois bem, voltando ao nada tem para comer, eu pedi que projetassem para os senhores 3 fotografias. Eu não sei se os senhores reconhecem essa foto aí em cima. Essa é a cidade de São Paulo. A próxima foto, se for possível ser projetada, ela vai ser igual. Essa é a cidade de Campinas. A próxima foto, se for possível também, essa é a cidade de Curitiba. A semelhança, eu não sei se temos alguém aqui ou com treinamento médico ou na área cirúrgica, a semelhança, e essa foi uma das atividades que fiz na minha vida, a semelhança dessa foto com uma sessão histológica de necrose ou de câncer é absurdamente incrível. Se você olhar em volta dessa foto, você vai ver uma grande área verde. E no meio dela, por mais que a gente diga e faça, plante, e ilumine e pinte, uma enorme mancha cinza que não é característica de Curitiba, mas de qualquer arranjo de uma cidade moderna. Ela é cinza e ela vai como um câncer invadindo, você vê que sai tentáculos que vão invadindo a área verde. Durante os anos 80, a gente começou a falar de sustentabilidade. E eu queria aproveitar a minha fala aqui, meus 5 minutos, para falar
de desafiar esse conceito, porque sustentar é sustentar esta situação do jeito que ela é. Existe um outro conceito apontado pela ONU para o ano de 2020, que muda a ideia de cidade sustentável para cidade regenerativa. E nesse ponto eu queria chamar a atenção dos senhores e das senhoras e do prefeito e das pessoas envolvidas com o processo dessa cidade. Curitiba me atraiu quando vim para cá, ainda jovem, como uma cidade inovadora, uma cidade que ia para frente, vanguarda, mostrava soluções que ninguém tinha. E eu acho que nós temos uma saudade imensa, como cidadãos, de continuar vendo a cidade inovar. Enquanto cidades no mundo inteiro estão inovando e percebendo que o momento é de regenerar, e regenerar Rio, regenerar a proximidade de vizinhança, regenerar o comércio vicinal, porque a agricultura urbana, queridos senhoras e senhores, não é plantar alface no fundo do quintal. A agricultura urbana é ficar mais tempo com os filhos, é conhecer os vizinhos, é aumentar a segurança, porque segurança não rima com grade e sistema e polícia. Segurança rima com vizinhança. Quando se tem vizinhos na rua, criança brincando, nenhum assaltante é louco o suficiente de entrar num lugar com 30 pessoas brincando na rua. Assaltante gosta de muro de condomínio, calçada vazia, porque ali tem silêncio, sossego e ouvidos tampados. Quando a gente fala de agricultura urbana e de plantar na calçada, quando a gente fala de agricultura urbana e plantar em recuo, em ocupar áreas que são públicas e que estão paradas, ou de ocupar os nossos quintais, acontece que, e a minha formação, segunda formação, foi zootecnia. Eu trabalho especificamente na área de agrárias. Qualquer roça de índio produz mais do que 1 hectare do agronegócio, em termos de volume de comida. O agronegócio te dá 15, 16 toneladas de milho. Um índio te faz 18 toneladas de comida. Raízes, caules, folhas, frutos, flores, animais, tudo que está em volta daquele ecossistema. Milho, falando nele, nós temos nos nossos supermercados, onde nós vamos quando não tem comida, 45 mil produtos alimentícios. 1/3 disso é milho. De toda aquela variedade. 2/3 correspondem a 4 vegetais de todos os 30 mil vegetais comestíveis que temos na natureza. 4. Batata, milho, arroz e trigo. E os senhores perceberam que a soja não entrou na conta. 50% da produção agrícola do mundo. Não é isso que sustenta a humanidade. Não é isso. Bom, voltando ao tema. O que eu vejo nessa lei que os senhores e as senhoras têm? Eu só tenho 2 minutos para dissecar essa lei. Primeiro, ela é elogiosa porque ela é fruto de um diálogo. Eu recebi uma amável ligação do prefeito falando do interesse dele na agricultura urbana alguns meses atrás. Também tive a oportunidade de conversar com o vereador Goura e falar, puxa, está na hora dessa cidade sair na frente das demais cidades do Brasil e ter uma lei de agricultura urbana. Conversando com o secretário Guzzi, encontrei ali uma pessoa absolutamente razoável, um colega, uma pessoa afável para conversar. Conversando com aqueles que fazem calçada no Cristo Rei, que fazem ações no Bom Retiro, que lutam tudo, gente interessada, todos em comum com resgatar a nossa saudade. Primeiro elogio que eu faço à Comissão do Meio Ambiente, na figura do vereador Goura e dos demais vereadores que acompanham, é que vocês conseguiram apresentar um projeto de lei da comissão e dialogar. Nesse momento, isso fala muito mais alto do que para a nossa cidade, mas num país conflagrado. Eu me nego a dividir as pessoas em meros coxinhas e mortadelas. Nós somos muito mais do que isso, muito mais complexos do que isso, muito mais interessantes do que isso, muito mais diversos do que isso. E os senhores conseguiram abrir uma mesa onde todo mundo conversou. Do vegano ao prefeito, do vereador ao secretário, todo mundo conversou. Primeiro elogio. Segundo elogio, isso saiu da boca do secretário Guzzi numa das conversas que a gente teve, estávamos eu, o Goura e ele conversando. E como integrar a agricultura urbana na cidade? A agricultura urbana não é uma atividade a mais da cidade, mas como consta do projeto de lei, e isso saiu da boca do Guzzi, um ecossistema. Um ecossistema é a relação entre água, solo, ar, seres humanos, animais e plantas que o compõem
em suas interrelações. Essa é a primeira inovação dessa lei que me chama a atenção. E em 30 segundos eu tenho o resto da lei. Segundo, que ela define e tira da clandestinidade as definições do que é uma horta urbana, o que é jardinagem urbana, silvicultura, criação de animais. Porque define que esse ecossistema faz parte disso tudo. Retira da clandestinidade atividades hoje na clandestinidade. Permite... Tudo bom, prefeito? Vamos dar um minuto para que o prefeito chegue. Eu vou estender mais um minuto, senhor Cláudio, senhor. Na sequência, faremos a boa-vinda ao prefeito. Só para o senhor encerrar, por gentileza. Ok, obrigado. Eu acabava, prefeito, de falar que esse projeto de lei que a gente tem a oportunidade de discutir aqui é fruto exatamente de um diálogo que uniu executivo, na figura do prefeito, a oposição e a posição, o secretário e todo mundo conversando, diálogo. Falava eu, prefeito, que a cidade, e os senhores me permitam a repetição pela chegada do prefeito agora, que nós precisamos de um campo comum para conversar. E o campo comum que eu enxergo nas palavras do prefeito, dos vereadores, da sociedade, é a saudade. Saudade de uma Curitiba mais verde, mais humana, mais solidária, mais de vizinhança, mais de caminhada. E aqui os senhores criaram esse espaço. Eu comecei falando, não tem nada para comer. Aquela foto que eu mostrei para os senhores, eu queria pedir que voltasse aquela foto da cidade. As cidades hoje, modernamente e tecnicamente, são chamadas de desertos alimentares. O MI5, o Serviço Secreto inglês, tem uma frase que fala que nós estamos a 9 refeições do caos. Uma greve que impeça o just in time, a comida chegando o tempo inteiro, essa foto. A comida chegando o tempo inteiro e penetrando a cidade, em 72 horas coloca a cidade no caos, porque nenhum supermercado do mundo, cidade pequena ou grande, tem estoque maior do que 72 horas. Senhor Cláudio, por gentileza, só para fazer o fechamento. Desculpe, viu? Aqui, eu terminando. Eu coloco que esse projeto de lei amplia a resiliência. E, por fim, eu não vou poder deixar de falar do quesito dos animais que estão colocados aqui. Ao colocar isso, os senhores assumem duas coisas. Primeiro, todas as cidades do mundo fazem pecuária urbana. E criam ratos, baratas, urubus, cachorros abandonados por pessoas que um dia o levaram para casa e não tiveram a coragem. Mais um minuto. Esse é o tipo de pecuária urbana que a gente tem na cidade. Esses animais nos transmitem doenças, problemas, eles só existem por um motivo, porque tem comida para eles. Eu queria apontar, no próximo slide, se fosse possível, isso aqui é uma figura do Google Maps. Isso é a Bélgica. Todos os municípios da Bélgica, se você quiser reduzir a sua taxa de lixo, você vai à prefeitura e a prefeitura lhe concede 2 pets, 2 galinhas. Essa brincadeira, e o senhor pode verificar isso, está disponível os dados legais, inclusive. Essa brincadeira reduziu, são dados oficiais, em 50% o volume de lixo orgânico produzido pela Bélgica. Isso é uma figura do Google Maps. Passa a próxima. Essa é outra figura num condomínio, na Bélgica. Aquele país do terceiro mundo, subdesenvolvido. Passa mais uma. Essa é a foto também. Essa foto eu pedi para um amigo meu, que mora perto dessa vizinha. Tira essa foto para mim para ver se é de verdade. Para concluir. E estava lá. E era de verdade. Os animais são usados aí, no caso, como redutores e se transforma ratos em coelhos, urubus em galinhas, baratas em minhocas e transforma os cachorros de rua, como tem uma cena daí para frente, em pequenas cabras, mantidas com bem-estar e que se tornam novos pets. Nossa cidade está cheia de pet, cheia de coisa. Essa é outra inovação. Terceira inovação dessa lei que me chama a atenção. Ela não tenta legislar sobre detalhes. Ela deixa ao Poder Executivo a possibilidade de regular e regulamentar, permitindo que cada gestão evolua de acordo com aquilo que entender que é a sua prioridade. Senhores, não tem nada para comer
porque a gente esqueceu, como as nossas avós, de ir para o fundo do quintal. E não me consta que a avó de nenhum dos senhores ou senhoras tinha uma casa suja, mas não tinha coleta. Compostava, perdão. Ok. Compostava, cuidava das suas galinhas, tinha lá no seu quintal, com higiene, e você lembra bem da casa da sua avó. As pessoas conversavam, as pessoas trocavam. Sabe por quê? Porque qualquer um de senhores ou senhoras que tiver memória ou lembrar, não tinha geladeira. E tinha sempre o que comer. Porque quando não tinha nada no quintal, ela ia na despensa e pegava alguma coisa. E sempre tinha demais, notaram? 30% da ingesta calórica de uma família. Perfeito. Até 1948, vinha proveniente de um hábito que todos nós aqui já fizemos um dia. Falava assim: filho, dona Lourdes, a sua mãe provavelmente falou isso para a senhora, leve esse pão lá para a vizinha. Leva esse pedaço de bolo lá. Leva esses ovos lá, porque sobrou e não tinha geladeira para enganar a gente. Isso correspondia a 30%. Os senhores estão de parabéns. Vereadores, prefeito, secretário, comissão do meio ambiente, por conseguir fazer com que nós saiamos da clandestinidade e coloquemos Curitiba de novo no caminho da resiliência. Falaram muito de religião. O livro mais antigo que a gente tem na nossa cultura é a Bíblia. E a Bíblia começa com um jardim, no qual todas as espécies são comestíveis. E ali diz que Deus plantou um jardim. Primeira coisa, a primeira atividade de Deus, companheiros, não foi levar ninguém para o céu, foi plantar um jardim. Foi plantar um jardim totalmente comestível, com as 30 mil espécies que possuímos. É possível pensar em raízes, caules, folhas, flores e frutos. 5 níveis. Ao plantar, diz que esse Deus fez o homem do pó da terra. Para quem é da área, na pedologia, pó da terra é horizonte A ou superfície arável do solo. Em hebraico, se me permitem citar esse idioma que me é caro, Adamá. E a poesia da Bíblia diz que Deus tomou Adamá, terra fértil, e fez Adam, o homem. Se quiserem para o latim, Deus pegou o humus e fez a humanidade. Os senhores nos dão a oportunidade de voltar para a terra, para os bichos, para as plantas, para o ar, para o solo, para a vizinhança, e nos tornam mais humanos. Eu queria, em nome da sociedade, dizer aos senhores, por favor, aprovem essa lei e parabéns pelo que fizeram. A Comissão de Meio Ambiente, primeiramente, porque está apresentando esse voto, e cada um dos senhores que tem essa oportunidade. Muito, muito obrigado. Nós que agradecemos a presença do senhor Cláudio Oliver, a convite do vereador Goura e vereador Tico Kuzma, que cedeu o seu tempo.